Bom, o capítulo 4 de Tiago é um capítulo que trata sobre questões práticas sobre o comportamento cristão, se você parar para ver, né? Tiago ele inicia o texto falando de onde procedem as guerras, as brigas que há entre vocês. O texto começa fazendo uma pergunta: da onde vem? Se nós pararmos para vermos hoje como que está o mundo, a gente vai ver que no mundo está tendo guerra da Ucrânia contra a Rússia, Israel contra o Hamas e várias outras guerras, essas grandes que nós sabemos no noticiário. Todos vocês sabem que existem guerras, mas essas são as guerras a qual nós podemos ver que são de enormes, são de noticiário coisas grandes. Mas e as guerras que você passa no dia a dia? E as guerras que você passa durante a sua vida cristã? Mas nós temos que entender de onde vêm as guerras que os homens lutam, a não ser do pecado. Veja bem, tudo que acontece no mundo nos dias de hoje é por causa do pecado. É por causa do que aconteceu no Éden. No Éden, Adão e Eva escolheram pecar. Escolheram a morte, porque Deus disse para Adão e Eva, olha, aliás, para Adão, e Adão provavelmente falou para Eva, olha, se você comer desse fruto, certamente morrerá. Essa morte também se considera física, porque naquela época o homem vivia muitos e muitos anos. Conforme a humanidade foi pecando, conforme a humanidade foi errando, a idade do homem passou a o quê? A diminuir. Porque o homem é egoísta, o homem é depravado, o homem, ele busca, como vai dizer o texto, satisfazer a sua própria vontade. O homem mente, o homem trai. Então, todos esses sentimentos que você vê, todas essas guerras que você vê no mundo, isso veio do Éden, veio do pecado de Adão e Eva. A pergunta que Tiago faz aqui no início, na verdade, é essa. Aliás, a resposta a qual a resposta é essa, que por causa do pecado, por causa do que aconteceu lá atrás, é que nós vivemos essa vida. É muito triste quando você abre um noticiário e você vê uma criança sendo estrupada por um pedófilo. Não é verdade? É muito triste você abrir um noticiário e você ver um pai matando uma filha. É muito triste você ver sequestros, assaltos e assassinatos. Mas saibam que tudo isso veio por causa da desobediência do homem. Tudo isso veio por causa do pecado do homem. E nós somos assim também, gente. Todos nós. Então, o homem, ele guerria contra outras nações porque ele quer um interesse, porque ele quer algo, porque ele cobiça aquela terra, porque ele quer ser maior do que os outros. Então, o que Tiago aqui ele inicia falando? Ele fala sobre questões do comportamento cristão. E ele foca na humildade. Nós entendemos que nós não podemos ser amigos do mundo, mas temos que ser amigos de Deus. Nós temos que entender qual que é o nosso propósito em Deus. E a nossa dependência não pode estar no homem, que eu acho que isso que faz com que nós erramos. Nós passamos a depender de várias outras coisas, mas não de Deus. Então, nós vamos ver isso no capítulo 4. Tem um comentário do Piper que ele vai dizer que Tiago ele confronta o orgulho humano. Que Tiago ele mostra que os conflitos vêm desse orgulho, que os desejos egoístas do homem vêm por causa desse pecado. E porque o homem não quer depender de Deus. Veja bem, por que Eva foi e comeu o fruto? Porque Satanás falou para Eva, olha, certamente se você comer, você será igual a Deus. Ou seja, a ideia de Eva não era se submeter a Deus, mas era ser igual a Deus. Quando você, aliás, espero que vocês não, mas quando um homem decide tirar a vida de um outro homem, ele quer simplesmente acabar com a existência de outra pessoa. Mas quem é ele? Quem é ele para tomar essa decisão? Pare e pense. É nessa hora que o homem quer se colocar igual a Deus. Então nós temos que entender isso, que nós precisamos confiar na soberania divina. Nós precisamos confiar em Deus.
Talvez a sua vida, ela não está do jeito que você quer. Olha aqui para mim. Talvez você não está conseguindo alcançar os resultados que você quer para a sua vida. Mas tem uma coisa que eu quero te falar. Jesus está cuidando de você. Jesus está no controle. Gente, não tem como. Às vezes, quando você vê essas guerras, quando nós vemos essa confusão no mundo, o que a gente pensa? Será que Deus está no controle? Não é verdade? Aí você começa a ouvir pregadores, aí você começa a ouvir a teoria da conspiração, aí você pensa, será que Deus está no controle? Gente, Deus não perdeu o controle de nada. Tudo que acontece tem a permissão de Deus. Até as coisas ruins que você vê acontecer tem a permissão de Deus. Não é que Deus fez, é porque o homem é mau. É porque o homem é pecador. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer que o pior castigo que Deus pode dar ao homem, sabe qual é? É deixar o homem se satisfazer, fazer o que ele quer, é andar nos seus próprios desejos. C.S. Lewis vai dizer que um homem que faz o que ele quer, um homem que quer andar conforme o seu coração pede, esse homem se transforma no pior demônio que existe. Para você ver que é algo nosso. Nós somos assim. O que nos diferencia do mundo? É porque nós temos alguém que nos lavou, que nos purificou e que nos justificou dos nossos pecados. É isso. Fora isso, o que nos diferencia das pessoas do mundo? Nada. Nada nos diferencia, a não ser Jesus. A não ser aquele que você crê. Você crê que Jesus é o seu Salvador? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eles não são? São a imagem e semelhança de Deus, mas nós refletimos a luz de Cristo, e é isso que nos diferencia. Você tem que refletir a luz de Cristo no seu trabalho, na sua casa, aonde você está na sua faculdade, enfim, porque isso vai diferenciar você das pessoas que são do mundo, gente. Amém? Então nós temos que entender, o pecado domina o ser humano, por isso que você não pode andar como eles andam. Você não pode fazer concessões que eles fazem. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, e nós estávamos falando nisso, né? Teve um grande líder que caiu esses dias aí em adultério. Só que foi descoberto que esse líder não foi do dia para a noite. O ministério dele todo, ele estava em adultério. Todo. Aí esse amigo estava falando para mim, sabe o que é o problema? São as pequenas concessões que você faz durante a sua vida. As raposinhas que você permite que entre na sua vida. É um rolo do Instagram que você vê e você diz que não tem nada a ver. É uma conversa indecente que você tem com uma pessoa que você não deveria ter. É um filme que você assiste, uma série que você assiste, você vai colocando para dentro e você não vê nada. As pequenas concessões que nós fazemos durante a vida, um dia ela vai nos derrubar. As raposinhas, elas estão aí para derrubar eu e derrubar você. Então a gente precisa vigiar. Nós somos chamados para ser crentes, e não somente na igreja, fora da igreja também. Então, por isso que o próprio Tiago vai dizer no versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós que somos crentes, nós temos que reconhecer que nós precisamos de Deus. A questão aqui não é o pecado que você cometeu. A questão aqui não é o que você tem praticado. A questão aqui é no que você tem crido. Porque todos nós pecamos. Não há uma pessoa aqui que não pode olhar, que não pode falar que não pecou. Ou tem alguém aqui que é perfeito? Não há. Há? Não há. Mas nós sabemos que a humildade de nós estarmos aqui na igreja e reconhecer o nosso pecado é o que alegra o coração do Senhor. É o que nos purifica dos nossos pecados. Qual que é a diferença? Porque o mundo, ele olha pra gente e fala o quê? Esse mando de santo. Olha lá, vai para a igreja, mas fala isso. Vai para a igreja, mas olha só, eu vi o fulano ali, não é? Eles são os primeiros a apontar o dedo pra gente. Mas eles não sabem que a igreja justamente é um lugar de pessoas imperfeitas. A igreja é um lugar para nós estarmos,
porque aqui nós encontramos redenção e aqui nós aperfeiçoamos aquilo que Jesus quer fazer em nós. Então, é sobre isso, gente. Talvez alguém já te acusou, alguém já falou para você, alguém já disse para você, olha, mas você vai para a igreja, mas você é assim. Cara, é óbvio, por você ser assim, é que você está na igreja. É como o pastor diz, por você às vezes falar demais, é porque você está na igreja. É por você querer sair do mundo, é que você está na igreja. Porque a fé sem obras é morta. Então, meus irmãos, nós temos que entender isto. E o Wiersbe, ele tem uma frase muito... É simples, mas ela traz a reflexão. Ele vai dizer que a essência do pecado é o egoísmo. As guerras acontecem aí fora, as coisas acontecem pelo egoísmo. As pessoas pensam em si. Gente, se tem uma coisa muito boa que Jesus inventou, foi a igreja. Ele reúne pessoas pecadoras, egoístas, junta um bando e fala, vivam, tenham comunhão, se aperfeiçoem. Por isso que eu não acredito em crente home office. Por isso que eu não acredito em crente que não vem para a igreja. Não existe isso para mim. Crente tem que estar na igreja. Como que eu vou amar o irmão na minha casa? Como que eu vou aperfeiçoar dons na minha casa? Não tem como. Como que eu vou aturar um irmão que às vezes eu não gosto muito se eu estiver na minha casa? Não tem como. Por isso que Jesus escolhe pessoas imperfeitas, planta numa igreja e fala, aperfeiçoe os dons que você tem. Gente, isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Então, não acredite nessa pessoa se ela diz que ama Jesus, mas não ama a igreja de Jesus. Essa pessoa não entendeu ainda o que é ser igreja. Amém? Então, nós vamos ler novamente aqui, do 1 ao 3. De onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada pode obter. Vivem a luta, a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Por que Deus ele não faz muitas das coisas que nós queremos? Porque pedimos e pedimos mal. Pedimos para esbanjar os nossos próprios prazeres. Talvez você quer pedir algo para Deus, você até pede, mas Deus olha para você, não. Isso aqui vai glorificar a mim ou vai exaltar a você? É uma reflexão que nós temos que fazer. Quantas coisas você pediu ao Senhor e o Senhor não te deu? Se eu pedir para você levantar a mão aqui, talvez você vai levantar as duas. Se o Senhor não te deu, lembra que eu falei da soberania? Porque dentro da soberania dele, ele sabe, ele conhece que se ele desse para você, isso não faria bem para você, faria mal. E nós somos profissionais em pedir coisas que vão engrandecer a gente. Quem aqui já pediu para ser rico? Acho que quase todos. Olha lá. Quase todos, quase todos. Isso é do nosso coração. E se Deus te deixa rico? Será que você ia olhar na minha cara? Aí, tá vendo? Será que você ia lembrar desta igreja? E se de repente Deus te dá algo grandioso? Você ia se gloriar, gente. Uma das coisas que Deus quer que nós saibamos, entendamos, na verdade, é que nós temos que ser dependente dele. Talvez se você fica rico, você já não depende mais de Deus. Você vai depender do dinheiro que você tem. Por isso que ele fala, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Pedem para satisfazer os seus... Olha só, gente. Nós precisamos entender a ação de Deus. Escutou, irmã? Escutou, irmã? Deus está atuando. Deus está agindo. Você precisa crer que na situação que você está, Deus está aí. A raiz dos conflitos está em uma busca desordenada. Presta atenção. Numa busca desordenada por prazer.
onde os desejos egoístas e mal orientados ocupam o lugar de Deus como fonte suprema de satisfação. Quer ver uma coisa? O homem, ele busca prazer o tempo todo. O homem quer satisfazer o seu corpo o tempo todo. Veja bem, um cara que tem muito dinheiro, ele quer mulheres o tempo todo. Esses famosos, ou não é? O cara o tempo todo, e pode perceber, ele nunca se satisfaz. Ele nunca está feliz. Porque ele está buscando uma felicidade em algo que não existe. Porque ele está buscando se encher de algo que nunca ele vai ser cheio. É que nem os olhos. Os nossos olhos é como absinto. Eles cobiçam e nunca se satisfazem. Uma pessoa que vai numa festa, ela vai numa vez, ela vai duas, ela bebe, ela passa a vida toda dela fazendo isso e ela nunca está satisfeita. Porque que existe no nosso meio pessoas que mudam o sexo. O cara ficava com mulher, de repente ficou com muitas, não satisfez, aí ele começa a ficar com homem. Não é assim? Aí daqui a pouco ele se intitula, né, bissexual. Eu fico com gente e fico com pessoas. Sabe por que ele faz isso? Porque ele está buscando uma satisfação, gente. Isso é sério. Porque ele está buscando algo que vai preencher a alma dele. Porque ele está buscando algo que vai trazer para ele um prazer. Gente, não tem prazer fora de Deus. Glória a Deus. John Piper vai dizer que a satisfação plena está em Jesus. Você pode sair no mundo, você pode fumar 1 milhão de cigarros, você pode fumar beck, cheirar cocaína, você pode fazer o que você for. Nada vai satisfazer o que Jesus tem para você. Nada. Você pode ser o bam. O cara que sai com uma, sai com outra. Ah, vou pra morena, eu vou pra loira, eu não sei o quê, e agora eu vou. Nada vai satisfazer aquilo que você está buscando. E quando eu falo de homem, eu estou falando de mulher também. Você vê que muitas mulheres passam a prostituir, não é? Porque elas querem o dinheiro. O dinheiro para satisfazer o seu próprio ventre, as suas vontades. Aí ela começa, sai com um, sai com o outro. Aí ela vira uma máquina de sexo. É ou não é? Isso é o mundo. Ela vira uma máquina de sexo. Só que ela é depressiva. O dinheiro que ela ganha, ela gasta com terapia. O dinheiro que ela ganha, ela torra nos remédios. Ela sente vazia. Aí você vai ver, quando você vai ver um testemunho de uma ex-prostituta, você pode perceber, eu já vi vários. Ela começa, eu me sentia suja. Eu me sentia uma pessoa suja e sem alegria. Triste. Tinha dinheiro, mas não tinha a felicidade. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Essa é uma promessa do nosso Senhor. Essa é uma promessa de Jesus para você. E como nós podemos fazer uma aplicação nessa passagem para a gente? Piper vai dizer o seguinte, ele faz um desafio para mim e para você. Ele diz o seguinte, comece a examinar o seu coração e os seus desejos. O que você tem orado? Se eu perguntar para você, o que você orou ontem? O que você orou ontem? E ontem de ontem? Talvez se você parar para pensar, você vai entender que a sua oração é em busca do prazer seu. Talvez você não parou para orar por um irmão. Talvez você não parou para orar pela sua igreja. Mas talvez você pediu um emprego. Mas talvez você pediu um carro. Mas talvez no fim do ano você orou para ganhar na Mega Sena. Você teve até a ousadia de fazer isso. Sabe o que você é? Você é uma pessoa que está buscando satisfazer o teu ventre. Porque Jesus não te completou ainda. Esse é o tipo de pregação que muitas igrejas não vão pregar para você. Muitas igrejas não vão pregar para você. E eu sou sincero contigo. O que Deus tem para a gente não é no individual, é no coletivo.
Quando Jesus voltar, ele não vai arrebatar somente você, ele vai arrebatar a igreja dele. Vocês estão entendendo? Então, o nosso prazer não pode ser nas coisas terrenas. O nosso prazer não pode ser nas coisas passageiras. Nós não podemos achar que as coisas do mundo, que são efêmeras, que são coisas passageiras, transitórias, coisas momentâneas, são capazes de satisfazer aquilo que você quer. Não são. Você que é jovem, as menininhas do mundo não vai dar para você o que você quer, meu irmão. Não vai. Você que é mulher, esses rapazes do mundo não vai dar o que você quer. As músicas, as baladas. Por que nós estamos aqui na igreja? Por que você está aqui na igreja, irmão? Como é duro a gente ler essa palavra e tomar uma porrada assim de Tiago. Não é, Dicas? Não é, João? Mas a gente só está lendo o texto. Tiago falando, o que você pede, você não vai receber porque você está pedindo mal. O que você está pedindo, sabe o que é? É para você satisfazer. É para você bater no peito aqui, ó. Eu tenho um carro, olha aí. Pá. Tirar uma foto, pá. No Instagram, pá. Tá. Me mimei e tal. É isso. Para você se mostrar. Mas é ou não é? Isso é o quê? Não é para a glória de Deus, é para a sua glória. Tiago está falando para mim e para você hoje. Cuidado, porque isso causa divisão, isso causa contenda, isso causa briga. Aí você posta, o irmão olha para você, pecador, passa a ter inveja de você. Tudo que o mundo tem, escute, é efêmero, passageiro, transitório, momentâneo. Se dissipa. O próprio Tiago vai dizer no livro dele que as coisas, que o ser humano é como neblina. Dissipa. Você vai morrer, meu irmão. E aí? E aí? Então, nós temos que entender isso. Os nossos pedidos têm sido egoístas. Tiago está alertando aquela igreja, mas ele alertou a gente no dia de hoje, não alertou? O segundo tópico é vivendo no mundo, mas não somos do mundo. Repita comigo. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. O que Tiago está chamando a gente para viver uma fidelidade em Deus? Quando eu conheço Jesus, meus irmãos, quando você conhece Jesus, você passa a entender o que agrada o coração dele. Eu casei com a Vivi. A Letícia casou com o João, o Caú casou com a Rebeca. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu procurei saber é o que agradava a minha mulher. É ou não é? Começou a namorar, o que eu faço para agradar ela? O que eu faço para que eu possa chamar a atenção dela? Alegrar o coração dela? Assim é o nosso relacionamento com Jesus. O que eu faço para agradar a Jesus? Jesus está falando o seguinte, Tiago está falando o seguinte, olha, se você quer ser amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. É isso o que Tiago está falando. Como que eu vou pregar isso na igreja? É só eu pregar a Bíblia, Nicásio. É só eu pregar a Bíblia, Felipe. Domingo de manhã eu acordei, e todo domingo de manhã eu tenho a mania de ir para o meu escritóriozinho, abrir a minha Bíblia e ouvir um sermão. Aleatório. Aí estava passando, depois eu corto ali no vídeo. Tava passando em alta uma igreja lá em Alphaville, né? De repente o cara pega o microfone e começa a pregar. Tá. Aí ele fala assim, Caô. Porque, olha só, meu Deus, quando ele falou isso, eu quase chutei o computador. Aí ele fala assim, não, porque muitos dizem que o evangelho não é dinheiro, que o evangelho não é riqueza. É sim. Nossa, quando ele falou isso, igreja lotada e todo mundo... Uau! Aí eu falo para você, deixa eu te falar algo. As igrejas estão cheias por causa disso. É muito fácil você entrar numa igreja e ficar, se você chegar lá e ter uma massagem em você. É muito fácil você chegar na igreja e derramar 1001 promessas para você.
É fácil. Você quer um lugar para você se sentir? Eu posso até fazer, mas não vai mudar a sua vida. Já parou para pensar se você chega aqui e eu começo a falar, você vai ser rico, e começa a profetizar, e começa a falar... Já parou para pensar? Você vai se sentir bem aqui. Eu faço um ambiente aqui para você incrível. Você vai embora. Mas segunda-feira a sua vida vai voltar ao normal e você vai ver que isso é mentira. Não é dessa forma que o evangelho é. Nós temos que entender que o evangelho é as boas novas. Você é pecador, eu sou pecador, mas Cristo nos deu vida. Esse é o evangelho. Então, quando eu conheço a Jesus, eu entendo o que agrada a Ele. Eu entendo como fazer aquilo que lhe agrada. E uma das coisas que agrada a Jesus é não ser amigo do mundo. É não andar como eles andam. É eu estar no mundo, mas não fazer parte deste mundo. É eu almejar de Cristo algo maior, algo que vai me satisfazer de verdade. É eu entender que uma noite numa boate, numa rave, uma cocaína, um crack, sei lá o que, bebidas, isso não vai me satisfazer. Porque eu estou em Cristo. E a minha satisfação é nele. E nós vamos ver o que Paulo fala sobre isso. Está lá em Filipenses. Vamos lá para Filipenses. Capítulo 3, de versículo 7. Olha o que Paulo está falando para aquela igreja de Filipenses. Olha o que Paulo está falando para a igreja de Filipenses. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perca por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Olha só. Aqui Paulo está falando, não é sobre ganhar, é sobre perder, gente. O evangelho é sobre perder, não é sobre ganhar, não. É o reino de ponta cabeça. Vou ler novamente, vamos lá. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo. O que Paulo está falando? Tudo que o mundo tem é lixo. Tem uma tradução que fala que é esterco. Tudo que o mundo tem para oferecer para você, nada presta, nada serve. Agora Paulo chega para aquela igreja de Filipenses e fala, tudo é lixo, pare e pense. Talvez o que você está almejando para Paulo seria lixo, porque ele quer alcançar Jesus, porque ele quer conhecer Jesus, porque para ele o alvo dele é Cristo, porque ele entendeu a mensagem do evangelho. Não quer dizer que você não vai ter seu carro, não quer dizer que você não vai ter seu trabalho, você vai ter, mas que isso não vai ser um motivo de prazer para você. E ele continua no texto. Considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquele que é, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Dê palmas para Jesus aí, gente. Amém? Deus, ele fala para a gente que não devemos ser amigos do mundo, que cuidado com os pedidos egoístas, mas Deus dá uma solução para mim e para você no dia de hoje. Deus, ele fala para você e para mim, sujeitem-se a Deus, se humilhem, pecadores. Sejam vocês aqueles que reconhecem os seus pecados. Pecou? Fale para Deus. Diga a Deus qual é o pecado. Aproveite agora, nesse momento, para confessar o seu pecado ao Senhor. Porque Deus, ele fala uma palavra dura, mas ele dá uma solução para a gente, porque esse é o evangelho. O evangelho mostra que somos pecadores. O evangelho mostra que somos falhos. Mas o evangelho nos apresenta uma graça maravilhosa do Senhor para as nossas vidas. Então fique de pé nesse momento.